Meus amados irmãos e amigos que estão conectadinhos conosco aqui através do nosso aplicativo, nossa Rádio Maranata, trabalhando para o engrandecimento do Reino do Senhor. Aqui nós queremos parabenizar você que está conectadinho, está ouvindo. Atos capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11. E, tendo dito essas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que 2 varões se puseram junto deles em vestes brancas, os quais também lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Engrandecido seja o Senhor. Meus amados irmãos, aqui trata-se da ascensão do Senhor ao céu, onde Jesus subiu aos céus, onde Jesus mostra que ele desceu de lá. E surge uma pergunta interessante: quem sobe aos céus? Meus irmãos, de acordo com a Bíblia, Jesus Cristo é o único que subiu aos céus por direito próprio. Lembre, direito próprio. O céu é dele. Ele é o Filho de Deus que desceu do céu e, após sua morte e ressurreição, subiu ao céu para se assentar à direita de Deus Pai. Glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor para todos sempre. Primeiro, subiu ao céu. Segundo, sentado à direita de Deus. Subiu ao céu após sua ressurreição, como registrado em Atos capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11, que nós fizemos a leitura, chamando a atenção de nossos amados irmãos, sabendo também que ele está sentado à direita de Deus, Jesus Cristo, à direita do Pai, como registrado em Hebreus capítulo 1, versículo 3, ainda capítulo 10 e versículo 2. Nós encontramos a palavra do Senhor em Hebreus, mostrando que o Senhor, nosso Deus, aleluia, o Pai Celestial, recebeu o seu Filho nas alturas, lá nos céus, porque ele é de lá. No capítulo 1, no versículo 3, está escrito em que Jesus Cristo, nosso Salvador, subiu ao céu, pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em todas as coisas à casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, o Filho de Deus, é sobre a casa de Deus, sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Aleluia! Louvado seja o santo nome de nosso Pai celestial, para todos sempre. Glória a Deus. Ainda no capítulo 10, versículo 12, do mesmo livro de Hebreus, nós encontramos a palavra do Senhor que mostra a respeito de nosso Cristo, meus amados irmãos, conforme nós estamos a falar, dizendo o seguinte: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Daí por diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos
por escabelo de seus pés. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também nula santifica, porque depois de haver dito: este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seu entendimento, e ainda acrescenta: e não me lembrarei mais de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Hebreus capítulo 10, versículo 12 ao versículo 18, mostrando a grandeza do Senhor, que ele, havendo oferecido um único sacrifício, oferecido uma única vez pelos pecados, assentou-se para sempre à direita do Pai. Louvado seja o santo nome de nosso Pai celestial. Então, outros que foram levados aos céus, lembrando da pergunta: quem subirá aos céus? Ou quem subiu? Nós temos aqui o exemplo de Elias, Enoque. Elias foi levado ao céu em um carro de fogo, como registrado em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 12. Está escrito na palavra do Senhor que Elias subiu aos céus. Lá na palavra do Senhor, conforme o que nós acabamos de falar, Elias, no capítulo 2 de 2 Reis, desde o versículo 11 ao versículo 12, que diz da seguinte forma, meus amados irmãos: e indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu, aquele que seguia, o que vendo, clamou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E não o viu mais. Então pegou nas suas vestes e as rasgou em duas partes. Tomou a capa de Elias, que dele caíra, voltou e parou à beira do Jordão. Então, pegando da capa de Elias que caíra, feriu as águas e disse: onde está o Deus de Elias? Aleluia! Quando feriu as águas, estas se dividiram de uma a outra banda, e Eliseu passou. Louvado, engrandecido é o Senhor da glória. Aleluia! Já Enoque, nos mostra a palavra, foi levado aos céus sem experimentar a morte, como registrado em Gênesis 5:24. Meus queridos irmãos e amigos, em Gênesis 5:24, a palavra do Senhor nos mostra que ele também subiu aos céus sem provar a morte. Diz: Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Meus irmãos, Deus o tomou para si. Glória a Deus. Indiscutivelmente, quando a gente anda com Deus, é bem diferente. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 15, nos mostra também ainda a mesma palavra, dizendo que, na verdade, ele foi aos céus. E se na verdade se lembrassem de onde haviam saído, teria a oportunidade de voltar. É o que está escrito. Mas agora desejo uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. E pela fé, Abraão, grande homem de Deus, sendo provado, ofereceu Isaque. Sim, ia oferecendo o seu ungido, aquele que recebera as promessas. Nós sabemos que o apóstolo Paulo também nos diz
que nós temos uma cidade, em Filipenses 3:20, dizendo: a nossa cidade está no céu, de onde esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós temos o prazer de estar sempre falando, anunciando a grandeza de Deus, como hoje Deus nos dá esse presente, a palavra do Senhor com esse título maravilhoso: quem sobe aos céus? Segundo a palavra de Deus nos diz no Salmo 24, quem sobe ao teu santo monte, Senhor? Aí diz: aquele que é limpo de mão e puro de coração. Então nós vemos aqui que Elias subiu, Enoque subiu, Jesus subiu, aleluia, glória a Deus, está sentado à direita do Pai, e lá estão Moisés também, aquele que Deus o matou e depois apareceu, e diz a palavra, Deus o matou e sepultou, e depois apareceu na transfiguração, Moisés, Elias e Jesus diante dos seus discípulos. Quando eles os viram, disseram: coisa boa estarmos aqui, façamos uma tenda para ti, para Moisés e Elias. Irmãos, a coisa é séria. Quando falamos da ressurreição, quando falamos de subida aos céus, é uma promessa que Jesus fez. Se lembre, meu irmão, que nós não somos tão puros, não somos tão amigos de Jesus, mas se nós nos mantermos fiéis a Ele, na esperança de subir aos céus, pode ter certeza que subiremos, pois Jesus, Ele não nos leva aos céus porque somos bonzinhos, porque somos melhor do que quem quer que seja, mas sim porque é uma promessa que Ele fez. Ele disse: eu subirei e rogarei ao Pai um outro Consolador que fique convosco para sempre. E esse é o Espírito que fala a verdade, que anunciará tudo. E ele fala, ele anuncia que Jesus está voltando. Prova essa que Jesus disse: na casa de meu Pai tem muitas moradas, e eu vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Então nós temos aqui a conclusão que Jesus Cristo é o único que subiu ao céu. Jesus Cristo, por direito próprio, após sua morte e ressurreição, Ele está sentado à direita de Deus Pai e é o único mediador entre Deus e a humanidade. Este você tem que confessar, você tem que aceitar. As pessoas às vezes não compreendem quando dizemos ou falamos aceitar. Aceitar a Cristo é confessar. Mateus 10:32 está escrito: o Senhor Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Porém, aquele que me negar, eu também o negarei diante dos anjos de meu Pai que está no céu. Por essa causa, nós temos a conclusão: aceitar a Cristo é confessar, é seguir, se tornar amigo do Senhor. Aleluia. Esses versículos bíblicos para nossas reflexões, conforme João 3:13, diz: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. No Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 13, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Já em Atos, capítulo 1, versículo 19, versículo 11, tendo dito essas coisas, Jesus ensinando os seus discípulos para pregar a palavra, levar o evangelho a todas as pessoas. Depois de tudo isso, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que dois varões, dois anjos se puseram junto deles, e vestes brancas estavam eles, os quais também lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste ir. Então Jesus subiu aos céus, foi preparar um lugar para todo aquele que aceita Jesus como Senhor. Já no livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, diz: o qual, sendo resplendor, aleluia, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aleluia! Só Jesus, sentado à direita da majestade, o nosso Pai celestial, intercedendo por mim, por você, por nós, meus amados irmãos. Que maravilha do céu! É aquela história. Muitas pessoas ficam a reclamar, a falar, sem saber o que está dizendo. Ninguém subiu ao céu, só Jesus sim. Mas ele fez a promessa: vou preparar lugar. E quando ele fala, está falado. Ele é o Filho de Deus, está sentado à direita da majestade, intercedendo por mim e por você. Acreditando na palavra de Deus, nós devemos estar esperando esse momento, a qualquer instante, o arrebatamento da igreja do Senhor, que ele comprou com o seu precioso sangue. A igreja que confessa a Jesus. Querido Deus e Pai que está no céu, obrigado, Senhor, por esta fé, por esta esperança, por esta palavra, pela tua promessa. Continua conosco, Pai, e nos dando força para que a gente fique sempre firme, aguardando o dia da tua vinda. No nome do Senhor, Papai do céu, nós te suplicamos, nós te agradecemos. Você que ora, diga amém, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus.